Olá, sou o Jeremias Gomes e este é o Código Aberto, o programa que desvenda aí os mistérios da tecnologia para você. E hoje a gente vai falar de uma tecnologia que promete revolucionar o atendimento. Não é só robô que responde, é tecnologia que ouve e também entende. Olha, mais de 141 milhões de brasileiros usam a internet e muitos ainda sofrem com o atendimento demorado e aquele atendimento meio frio, né? Mas você vai entender agora como é que é a IA humanizada. Ela já ajudou a reduzir filas, marcar exames de prevenção e o que vem por aí na saúde pública e privada você vai saber também. Para tratar desse tema, eu recebo a Natália Castan. A Natália é especialista em tecnologia e experiência do cliente, já tem algumas décadas já. Natália, obrigado aqui por nos atender, né? Fala um pouco para a gente dessa IA humanizada, porque é um assunto que interessa todo mundo, né? Hoje todo mundo está sendo atendido muitas vezes por essa tecnologia que a gente chama de robô, né? Mas é uma automação, né? É isso aí, Jeremias. Prazer estar aqui com você, prazer estar aqui no programa Código Aberto. A ideia é poder realmente fazer usufruto de uma tecnologia, obviamente com responsabilidade, com ética, com cuidado, mas de modo a apoiar, né, o relacionamento entre as marcas e os seus clientes, entre as empresas e os seus clientes. E quando a gente fala de um atendimento humanizado, a gente fala muito de um atendimento próximo daquilo que seria um atendimento mesmo realizado por pessoas, que é um atendimento empático, né? Um atendimento em que envolve o acolhimento, é um atendimento que muitas vezes ele precisa acontecer 24 horas por dia, né? E quando a gente fala de uma operação para rodar esse período todo, costuma ser uma operação muito cara, né? Então, como que a gente consegue garantir um atendimento que seja satisfatório, uma experiência bacana, mas que também esteja do ponto de vista econômico possível ali para as empresas. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar nunca é sempre essa possibilidade de reversão de um atendimento sendo feito por uma inteligência artificial para um atendimento humano sempre que necessário, né? E importante desmistificar um pouco daquilo que é um atendimento por bot, né, o que é um atendimento por automação que não tem nenhuma inteligência artificial, daquele que efetivamente é um atendimento com inteligência artificial generativa, que aprende com aquilo que vai acontecendo e que tem uma forma, né, de trabalho muito mais assertiva e muito mais próxima de um atendimento humano do que você ficar naquela forma antiga de atender, né, onde você vai escolhendo um número de atendimento, onde você escolhe dentre uma série de opções numa URA, uma forma de atendimento, ou recebe um link. Não é isso, é tudo aquilo que se aproxima de um atendimento realizado por uma pessoa, e com uma experiência muito agradável, com uma experiência muito bacana. Legal, né? Você está entendendo aí, a gente está conversando com a Natália, ela está explicando aí esse atendimento mais humanizado. É interessante, humanizado, mas é por inteligência artificial, não é humano, né? Mas é esse atendimento mais próximo da nossa linguagem, né, Natália? Para ter uma ideia, por exemplo, eu quando eu converso com um GPT ou qualquer uma inteligência artificial, eu às vezes peço para ele, fala de um jeito mais humano, né? Porque aí ele responde, tá, vou parar de falar com você como se fosse uma apostilha. Eu falei, obrigado. Porque o nosso cérebro, ele fixa mais quando tem nuances, né? Tanto de voz, às vezes uma. Não, brincadeira talvez não caberia, mas um diálogo, né? Você percebe isso? O pessoal te dá esse retorno? Sim, sim, isso acontece muito, né? É você conseguir aí, Jeremias, esse é um ótimo ponto em que você trabalha o treinamento e desenvolvimento dessa inteligência artificial, né? Quando a gente coloca isso como um produto no mercado, como alguma coisa para ser comercializada, você imagina que essa tecnologia ela já foi absolutamente treinada, absolutamente desenvolvida, para que esses pontos, que são pontos muito comuns de um início de um desenvolvimento de uma inteligência artificial, para que isso já esteja resolvido. Mas isso, de fato, vamos dizer assim, é um dos desafios. Porque o atendimento humano, ele envolve empatia, né? Ele envolve o silêncio. Então, a gente fala, tem uma pausa, tem um tom. Tudo isso é o que se aproxima daquilo que é um atendimento humano. E sem treinamento da inteligência artificial, isso não acontece, né? A gente, por exemplo, atende não só por WhatsApp e por e-mail, com inteligência artificial, que são os meios mais comuns, como também por voz, né? Então, imagine que você possa eventualmente ligar no 0800
ou então receber uma chamada no teu número, seja celular ou fixo, hoje em dia a grande maioria é um número móvel, né, um número celular, você recebe isso, muitas vezes você pode falar com uma inteligência artificial pensando que está falando com um humano. Por quê? Porque todas essas questões, como eu disse, de empatia, de contexto, de silêncio, de uma acentuação, do tom, tudo isso já foi muito treinado, né? Por meses treinado até que você pudesse fazer disso um produto para que ele pudesse, então, ser comercializado. Mas esses são os desafios. E você que Uhum. está, por exemplo, numa versão, né? Eu não sei se o que você tem é uma assinatura paga ou não, isso você mesmo, com a utilização, você começa a treinar essa inteligência artificial de modo a atender do jeito que você quer. E o jeito que você quer, o jeito que você gostaria de ser atendido, muitas vezes é diferente de um jeito de uma outra pessoa, por exemplo, da forma como eu gostaria de ser atendida ou de uma outra pessoa. Isso é a personalização possível com uma inteligência artificial também. Que bacana. Ô, Natália, agora você vai registrar aqui pra gente e tirar as dúvidas dos bastidores, porque a gente fala, pô, como é que eles sabem tudo, esses detalhes todos? A máquina, a inteligência artificial, ela aprende. Como é que é isso na prática? Você vê quais são as perguntas mais recorrentes, e aí tem a pergunta mais recorrente, vamos lá, digamos, de um ramo de uma telefonia, né? Vamos supor que seja cancelar, ou a internet não está pegando. Você pega isso e aí você vai desmembrando as subperguntas, digamos assim, dentro daquilo e vai treinando ela. E como é que faz para não errar? Porque não é fácil, né? É um universo grande, né? Como é que é esse desafio? Explica para a gente, você que está aí desse outro lado do balcão. Sim, sim. Não errar, não, ela aprende com o erro, né, Ah, Jeremias? Então, é justamente você trabalhando aquilo que ela muitas vezes projeta, né? Então, há uma determinada projeção, seja de resultado, seja de solicitação, seja de orientação para um determinado problema, né? Então, olha, tem um problema, eu sugiro que você faça dessa determinada forma. À medida em que ela sugere alguma coisa, ela sugere um resultado, como eu falei, numa projeção, ela sugere uma determinada ação, e você coloca que aquela projeção ela foi assertiva ou não, ela vai trabalhando todo o algoritmo. Aquela sugestão de uma determinada ação para que um resultado determinado fosse atendido, e eu digo, olha, aquela ação que você sugeriu, ela trouxe aquele resultado esperado ou ela não trouxe aquele resultado esperado, tudo isso vai ajustando aqueles algoritmos para que haja uma acurácia cada vez maior, né? Então, imagine o seguinte, vamos pegar num segmento de educação, né? Eu tenho uma quantidade de milhares de leads, de milhares de potenciais candidatos, né, para uma instituição, em que há uma projeção, por exemplo, de 20% de conversão em matrícula, né? Daquilo que é um lead e que vai se tornar um aluno matriculado. E à medida em que os resultados vão acontecendo, eu vou contando para a inteligência artificial de que, olha, esse lead aqui, que havia uma projeção dele se matricular, de fato, ele se matriculou. Então, ela reforça aquele algoritmo de que, ok, aquilo que a gente está considerando como um elemento de conversão, de fato está acontecendo. O contrário também é verdadeiro. Aquele outro lead, com todas essas características que o representam, então, localidade, idade, renda, enfim, tudo aquilo que eu tenho na base de dados como um elemento de algoritmo, né, que vai entender as características daquele lead, e eu informo, olha, esse lead aqui não converteu, ele vai e reescreve aquele algoritmo dizendo, olha, aqui aquela projeção de que iria virar um aluno matriculado não se tornou, então volta, entende onde é que está o erro e para os próximos você corrige essa projeção. Então, você imagine, Jeremias, isso acontecendo numa grande quantidade de dados ao longo de um longo período, né? Porque esse atendimento ele vai acontecendo ao longo do tempo. Então, isso vai fazendo com que, de fato, a inteligência artificial, por meio de todos esses dados, daquilo que você diz que funcionou, que acertou, ela vai se tornando cada vez mais inteligente em função daquilo que ela gera mesmo de resultados. Por isso que a gente diz que uma IA, ela muitas vezes ou nunca ela é plug and play, né? Você precisa ter um tempo, cada vez mais esse tempo é menor, porque obviamente o tempo de maturação dela, sobretudo quando você contrata uma empresa especializada nisso,
né, e que ela aprende com a massa inteira que está sendo trabalhada, com todo o rigor em relação ao LGPD, cuidado com os dados, etc. Mas ela tem um tempo de aprendizado, né, que puxa todo esse histórico, e aí você faz, então, essa parte de desenvolvimento, de treinamento, até que você tenha a segurança de dizer para o seu cliente, olha, a gente pode subir essa inteligência artificial que ela vai rodar bem, né, ela vai ser assertiva e ela vai ter uma acurácia legal e que seja superior àquilo que seria de um atendimento humano ou de um relatório, por exemplo, de um dashboard em que não há o uso da inteligência artificial. Que legal. A gente está conversando aqui com a Natália Castanha, ela é especialista em tecnologia, experiência do cliente, tem muita experiência realmente nessa questão do cliente, nessa interface, né, que a gente tem com as empresas. Hoje muito mais, digamos, robotizado, não sei se é bem esse o termo, viu, Natália? Mas eu queria que você falasse um pouco assim, essa IA humanizada, esse atendimento mais humanizado, mas ao mesmo tempo automatizado. Isso é relativamente novo, porque na prática depende muito de cada empresa. Eu não tenho visto, eu tenho visto muita coisa assim, pronto, clique um, clique 2, clique 3, né? E vai embora. Pode ser de uma padaria ou grandes empresas também atuam ainda assim. Fala pra gente da sua experiência prática, se isso é novo, que empresa que está saindo na frente com essa IA mais humanizada. É, Que é uma tipo de empresa? ótima Não precisa citar pergunta, nome, mas que Jeremias. ramo, que tipo? Desculpa. Claro, claro. É uma ótima pergunta porque há uma confusão enorme no mercado, né? Ah, eu já tenho um atendimento com inteligência artificial, outro dia liguei numa empresa e participei de um atendimento com inteligência artificial. Há uma quantidade ainda muito pequena, né, de empresas que estão trabalhando com isso, porque há ainda algumas questões de regulamentação, de segurança. O próprio custo, essa não é uma tecnologia que, se você comparar com o que seria um atendimento humano, que ela, no final das contas, ela acaba sendo muito mais barata, né? Obviamente, tem uma série de coisas que você precisa colocar na ponta do lápis. Então, não são tantas as empresas que estão utilizando e da maneira como deve ser utilizado, né? Então, há uma confusão mesmo muito grande daquilo que é atendimento com IA e daquilo que é uma simples automação do atendimento. Então, quando você coloca, por exemplo, um atendimento, digite um para isso, seja no celular, seja num atendimento telefônico, né? Digite um para isso, para aquilo outro. A probabilidade disso não ser inteligência artificial é enorme. E se for inteligência artificial, é uma utilização inadequada da inteligência artificial, o que também acontece, né? Eu costumo dizer que desde os tempos da URA, por exemplo, né, a unidade de resposta audível, é, a maioria das experiências que a gente tem com esse recurso é um resultado insatisfatório, mas não porque a tecnologia é ruim, Jeremias, mas sim pela forma como a gente customiza essa tecnologia. Então, isso também é muito importante. O que eu costumo dizer e que eu acho que é uma forma de você diferenciar o que é um atendimento de IA e o que é uma simples automação, é aquilo que é muito próximo e que você não consegue dizer se é atendimento por alguém ou se é um atendimento por uma inteligência artificial. Então, é mais ou menos o seguinte: se você me manda uma mensagem, eu vou te responder, Jeremias, digite um se você pode falar agora, digite dois se você não pode. Eu nunca vou te responder assim. Então, o atendimento por inteligência artificial, se ele acontece, se você tem essa lista, né, de digite um, digite 2, é porque ele não é por inteligência artificial, Olha porque ele só. de fato é uma simples automação. Agora, se você está falando tendo uma resposta no WhatsApp ou mesmo por telefone, seja por ativo ou receptivo, e parece que você está falando com alguém, a probabilidade, né, de que essa resposta seja por inteligência artificial, aí sim ela tende a ser maior, né? Porque você não consegue distinguir o que é o atendimento por gente, por pessoa mesmo atendendo, daquilo que é por uma inteligência artificial. Porque essa é a vantagem da tecnologia. É você, não digo se equiparar, porque eu acho que essa equiparação ela não acontece, mas você se aproximar daquilo que seria de um atendimento humano e com todas as vantagens da tecnologia. A vantagem de você, por exemplo, uma coisa, Jeremias, é eu pegar e treinar um profissional que acabou de ser contratado, né? E vou desenvolver esse profissional para representar uma determinada marca. Ele vai ter um tempo, né? Além dele ter um
repertório, além dele ter questões de experiência de vida, cognitivas, inclusive, para ele conseguir assimilar aquelas informações todas, ele vai ter um tempo para ele conseguir representar de maneira adequada, com o máximo de especialidade, aquele cliente. A outra coisa é você desenvolver um prompt muito bem elaborado, em que você, por exemplo, vai disponibilizar uma base de dados, sei lá, de muitas páginas no próprio site do cliente ou no próprio PowerPoint. Então, o desenvolvimento dessa inteligência artificial, ele tende a ser mais rápido do que você pegar uma pessoa e desenvolver. Por isso que a gente costuma dizer que cada qual tem o teu papel. A inteligência artificial, ela tem o teu papel, e o humano, a pessoa, ela vai continuar tendo o papel dela. Aquilo que é um atendimento rápido, que é um atendimento de primeiro nível, e que você precisa de muitas informações e você precisa de respostas muito rápidas para que a experiência daquele atendimento seja bacana, isso pode ser feito por uma inteligência artificial, uma empresa que você contrate, que tenha seriedade, que tenha responsabilidade e experiência naquilo que está fazendo. E aquilo que é mais complexo, que vai exigir empatia, julgamento, um nível de complexidade muito maior, aí você pode jogar para um atendimento humano e que ele, de fato, vai conseguir realizar de maneira mais adequada do que um atendimento por IA. Que bacana, entendi sim. A gente está conversando com a Natália Castan, que é especialista em tecnologia e experiência do cliente. A gente vai por um rápido intervalo, mas você entendeu o que ela falou ali, né? De fazer esse atendimento humanizado, embora seja automatizado. Depois do intervalo, eu vou perguntar para ela se hoje você que é empreendedor, você tem uma padaria, você vende alguma coisa, tem tantos empreendedores no Brasil, né? Para contratar um trabalho desse, tem que ser por uma empresa grande ou essas ferramentas pequenas também fazem? Isso é por IA, não é? Ou é só automático? Ela vai responder depois do intervalo, eu volto já. Estamos de volta aqui no Código Aberto, o programa que desvenda aí os mistérios da tecnologia para você. E a gente está falando do atendimento humanizado. No atendimento, seja eletrônico, por telefone, que você fala com a sua empresa, né? Todo dia a gente fala com alguma empresa e a Natália Castan, ela é especialista em tecnologia e experiência do cliente, está explicando aqui para a gente esses bastidores. Natália, eu fiz uma promessa, aqui eu prometo e vocês é que têm que cumprir a promessa, né? Que é a minha pergunta. Hoje eu já vi que procurando, aí encontrei na internet, já tem essa ferramenta aqui, você consegue colocar no seu WhatsApp e você já responde direto ao seu cliente. É disso que a gente está falando? O cara que tem uma padaria, que tem alguma empresa, ele tem essas ferramentas ou ele precisa de uma empresa maior como essa que se lidera para fazer esse atendimento humanizado? Para mim é assim, a inteligência artificial, ela tende a ser bastante democrática, né? Então, ela pode atender qualquer tamanho de negócio. Agora, cabe à empresa entender, até do ponto de vista financeiro, econômico, qual é o orçamento que ela tem e qual é a plataforma que ela vai adquirir, qual é a plataforma que ela vai contratar. Você tem, de fato, desde essas que são muito mais simples, mas que obviamente pode ter algumas questões que precisam ser levadas em consideração, de segurança, de questões que podem, de alguma forma, gerar algum risco, né, para a empresa contratante, ou ela pode contratar plataformas mais consolidadas, mais sólidas e que tende a ter um risco muito menor, para ela poder fazer um atendimento. Então, o cliente, basta que ele tenha a necessidade, né, de fazer um atendimento com o público, ele pode fazer o usufruto dessa inteligência artificial. Isso porque a gente está, obviamente, direcionando muito para esse viés, que é a especialidade nossa, de atendimento ao cliente, né? Nos vieses de vendas, de suporte, ao próprio atendimento, mas você tem uma série de inteligências, né? Que você pode adotar para, por exemplo, te ajudar a analisar um relatório, te ajudar a fazer um trabalho um pouco mais artístico. Então, você tem vários tipos de inteligência artificial, várias empresas, várias redes neurais, né, específicas para cada finalidade, Jeremias, para poder te atender. Nessa específica de atendimento, a nossa tecnologia ela é direcionada para qualquer tamanho de empresa. Posso dizer que dentre os clientes que nós temos aqui, a maior parte, de fato, são médias e grandes empresas,
mas isso não impede uma empresa menor, né, como você disse, uma padaria, uma pizzaria, um comércio, de fazer uma contratação dessa, até porque muitas vezes ela está atrelada ao volume, de acionamentos do cliente, né, com a marca. Então, se a padaria, se a pizzaria tem um volume menor, ela tende a pagar menos e isso fica mais aderente ao orçamento desse negócio. Então, a minha provocação é: empresa, negócio, né, independente do tamanho, procure, vai entender sobre essa tecnologia, porque isso pode ser, né, um atrativo para o teu negócio, isso pode te ajudar de alguma forma, isso pode ser meio que uma espécie de um apoio mesmo, né, um trabalho, uma convivência colaborativa entre aquilo que você já tem de equipe e um reforço tecnológico que pode te apoiar também nesse atendimento. Que legal. Ó, a gente está conversando aqui com a Natália Castanha, ela é especialista em tecnologia e experiência do cliente, falando de inteligência, atendimento humanizado por meio de inteligência artificial. Enfim. Ô, Natália, eu tenho muitas questões aqui da nossa audiência já mandou. Você topa aí responder num bate-bola rapidinho aí, uns 30 segundos cada? Algumas são mais complexas, fica à vontade, mas você topa, a gente já Vamos, começa, pode ser? vamos, com Então certeza. vamos lá. A primeira aqui é como que garantir que a tecnologia não reforce vieses ou preconceitos. Essa já é uma maravilhosa, né? E que esse é um dos pontos que eu falo. Você vai contratar uma tecnologia um pouco mais crua, uma coisa mais simples, você vai ter esses pontos. E se você vai contratar uma empresa, né, que vive disso e que cuida dessas coisas, é o nosso caso, né? A gente tem, por exemplo, dentro da nossa solução, a gente trabalha com uma espécie de filtro, né? Vou falar de uma forma para me fazer entender. É uma espécie de filtro que nenhum contato ativo, independente do canal, né, no conceito omnichannel, ou receptivo, então eu não vou falar e também não vou responder nada que de alguma forma esteja enviesado, né? Então, dentro desse filtro, a gente tem algumas camadas que a gente observa, né? Então, a primeira é do ponto de vista de segurança física e emocional. Então, essas questões que a gente vê às vezes de alguém que utiliza a inteligência artificial como uma terapia, como um canal de denúncia, a gente inclusive tem um produto disso, né, mas que tem muito envolvimento humano, não é exclusivamente tecnológico, mas como é que eu consigo criar, trazer uma camada de segurança para garantir segurança física e emocional das pessoas que trafegam por dentro da nossa inteligência artificial. A segunda é do ponto de vista de integridade, aí um aspecto mais de LGPD, confidencialidade e disponibilidade desses dados, né? Porque se eu não tiver essa segurança, imagine que eu posso ter uma pessoa que fale, agora você vai me dizer, inteligência artificial, todo mundo que você atendeu, me passa o telefone deles, etc. Se ela não tem uma trava, a probabilidade dela te responder com tudo isso é enorme. Então, a gente tem uma série de travas que garantam isso. E depois é um aspecto ético, né? Que tem uma visão mais ética, em que a gente vai trabalhar esses que de fato existe, é uma realidade, e como que a gente trabalha com essa realidade e dentro dos nossos princípios e dentro dos nossos valores. Então, esses, vamos dizer, vieses, né, todas essas coisas mais enviesadas, a gente traz uma camada para garantir que isso, garantir, eu não diria que é a melhor palavra, né, mas para eventualmente minimizar e muito a probabilidade de uma resposta que seja enviesada e que tenha aquilo que a gente vive como sociedade, né? As camadas de preconceito, as camadas de assédio, as camadas de uma série de coisas que a gente tem aí de questões morais que permeiam a nossa sociedade. Então, essa é uma terceira camada, né, de segurança e que visa muito a continuidade do negócio, porque a gente entende que isso pode ser crucial para uma marca, que numa resposta automática por meio da inteligência artificial, ela pode colocar em xeque a imagem institucional de um negócio, de uma empresa, porque respondeu sem ter o cuidado com essas questões de ética e moral. Natália, estão te perguntando aqui também quais são os retornos que você tem desse atendimento tecnológico mais acolhedor, mais humanizado, digamos. Tanto de quem do cliente, da empresa, quanto de quem foi atendido. Você tem retornos? O que que o pessoal fala mais? E o que que Claro. pega mais assim de cada lado? Olha, vamos falar do ponto de vista do cliente, né? Quem nos contrata, no olhar ali B2B, a nossa empresa com uma outra empresa contratante.
o que a gente percebe? Duas coisas importantes. Uma é o que a gente chama de ROI, né? É o resultado do investimento que ele fez na contratação da nossa tecnologia. O ROI, ele costuma ser, nesse momento, em torno de 7 a 8 vezes o valor que ele investiu. E aí você fala, bom, Natália, como que ele tem um investimento sobre essa plataforma? Porque ela é mais barato do que você colocar um call center ou do que você colocar pessoas para trabalhar nisso? Não, até porque muitas vezes ele trabalha em conjunto com uma célula humana, mas sobretudo porque a produtividade da inteligência artificial, a performance da inteligência artificial, ela tende a ser muito maior, Jeremias. Então, você imagina o seguinte, com 10 pessoas eu costumo fazer 100. Você imagine que com quantidade de canais que você contrate de uma inteligência artificial, ao invés de 100, você faz 800, por exemplo. Você acaba fazendo muito mais o resultado. Por quê? Porque quando você fala de AI, de tecnologia, o resultado, ele meio que você tem uma cadência, né? Então, o horário é das 8 às 20, das 8 às 20 não tem o que aconteça, né? Você não tem gente que, sei lá, ficou doente, gente que faltou, você não tem turnover, você não tem rotatividade porque é uma tecnologia. Então, ela vai seguir uma constância, ela vai ter uma consistência, que quando a gente fala de humano, nós somos humanos, né? A gente tem as nossas questões. E ela vai aprendendo, né? Então, de novo, ela vai vendo aquilo que funciona num discurso, aquilo que funciona numa abordagem, diferente de uma operação convencional de call center que utiliza script, uma inteligência artificial não utiliza IA. Né? Ela utiliza um roteiro, ela tem um objetivo a ser atingido, e aí ela tem a liberdade, dentro desses critérios de segurança e etc., para ela poder entregar aquele objetivo. Então, ela consegue, com esses aprendizados que ela tem, à medida em que os resultados vão acontecendo, ela consegue ter uma produtividade, uma performance mais alta do que o que seria uma operação com pessoas, exclusivamente pessoas. Então, o ROI costuma ser muito maior e do ponto de vista do cliente final, né, da pessoa física que de alguma forma se envolve com esse atendimento, você tem, o que eu tenho de relatos, atendimento muito rápido, né? Então, você não fica na fila de espera, porque eu não tenho pessoas que vão atender, eu tenho inteligência artificial, então eu simplesmente libero canais, né, de maneira automática, como uma nuvem, você tem uma quantidade, ele automaticamente ele vai aumentar para poder atender aquele volume daquele determinado momento, ele vai diminuir à medida em que naquela determinada hora, naquele determinado período de tempo, você reduz, ele também reduz os canais. Então, você não tem fila de espera, o atendimento o resultado é que é um atendimento muito rápido, o feedback, né? Resultado muito rápido, um atendimento muito prático, muito objetivo, com respostas muito agradáveis. Então, isso é no olhar ali mais do cliente pessoa física. A gente tem excelentes feedbacks ali tanto do cliente final, né, a pessoa física, quanto do contratante da empresa efetivamente que nos contrata. Muito bem. Ô, Natália, aprendi bastante, nosso tempo chegou ao fim. Dá tempo só de mais uma resposta aí em 1 minuto ou 60 segundos, também conhecido como 60 segundos. Fala pra gente o que você quiser para encerrar, mas eu fiquei curioso um pouco sobre a área da saúde, que é uma área que eu acho que é muito interessante, essa área que você trabalha com atendimento humanizado. Sim. A gente tem trabalhado bastante com a área da saúde, não exclusivamente com essa área, educação, seguradoras, dentre outras, mas a área da saúde, ela a gente costuma ter um olhar muito cuidadoso com ela, porque a gente acaba facilitando o acesso das pessoas em relação a um atendimento, né? Então, por exemplo, uma coisa que tem funcionado muito bem, a agenda de um médico. Às vezes você liga para fazer uma determinada agenda com o médico, ele não tem disponibilidade, e aí você agenda dali um mês, e aí dali um mês está super, né, longe, você precisa de um atendimento mais rápido. Então, imagine tudo isso acontecendo por inteligência artificial, à medida que você tem um lembrete em que um paciente cancelou uma determinada consulta por qualquer razão, nesse lembrete, então ele é prévio, né, à consulta, você já automaticamente liga para esse paciente que estava mais distante para que ele pudesse, então, para que ele possa antecipar esse atendimento. Então, essa organização de agenda
do médico, de um consultório, de uma clínica, que costuma ser bastante trabalhosa, a gente acabou facilitando muito com uma plataforma muito fácil de utilizar, muito intuitiva e que a gente acaba olhando muito para o paciente, para que ele seja atendido no menor tempo possível e com uma experiência de atendimento que é muito rápida e muito prática. Bacana. Eu gostei bastante de conversar aqui com a Natália, né, que explicou bastante aqui para a gente sobre esse aspecto. Ela é especialista em tecnologia e experiência do cliente. Natália, obrigado. Volte mais vezes, porque esse é um assunto recorrente. Faltou muitas questões aqui. Na próxima aí, a nossa audiência pode contar com você? Claro, com certeza, Jeremias. Obrigada pelo convite. Foi um prazer falar com vocês aqui. Eu estou à disposição. Então é isso, gente. Obrigado por mandar essa pauta aqui. Continue mandando as suas sugestões. Reveja este programa lá no YouTube que está lá também, tá bom? Código Aberto vai ficando por aqui. Eu sou o Jeremias Gomes. Agradeço a sua companhia. Até a próxima edição.